Bom dia, segunda-feira. Já vamos começar com pergunta. Que tipo de amigo você é? Normalmente, as pessoas pensam apenas no contrário. Como o meu amigo é para mim? O que o outro faz para mim? O que o outro deixa de fazer por mim? Como que o outro me trata? E assim por diante. Mas hoje a ideia é você olhar para isso de um jeito diferente. Pense em como você é para os seus amigos. Quando você tem ao seu redor pessoas que você admira e ama, você torce por elas, você se empolga junto com elas, você sonha o sonho delas. Você fica feliz quando a pessoa conquista algo e celebra quando o sonho dela se realiza. Ou pelo menos deveria ser assim. E é tão incrível quando você faz isso sem pensar, quando é algo natural do seu coração expandindo em direção ao outro e junto com o outro, que isso, inevitavelmente, começa a te encher de energia boa. E olha só que incrível! Essa é uma das formas de você fazer com que o seu corpo e as suas emoções vibrem mais alto. Porque, infelizmente, existem tantas pessoas que pensam apenas no próprio umbigo, apenas cobram que os outros façam, que os outros se doem, que os outros ajudem, mas muitas vezes acabam esquecendo de fazer o mesmo para com as outras pessoas. É uma alegria muito grande ver quem a gente ama e admira evoluindo, crescendo e conquistando os sonhos. E por isso eu te pergunto: será que você está realmente sendo um bom amigo e está vibrando pelas conquistas de quem está ao seu lado? Eu pensei em conversar sobre esse assunto hoje, porque, como eu já disse várias vezes aqui, eu sou muito abençoada com as amizades que Deus colocou na minha vida. E um tempo atrás, uma amiga minha me contou sobre uma vontade que ela tinha no coração. E eu lembro que eu fiquei tão empolgada com aquilo. A hora que ela começou a me contar, parece que eu já estava vendo o resultado. Eu fiquei tão feliz, eu lembro que eu incentivei muito ela a seguir o coração e fazer aquilo que estava na mente dela. E sabe o que é mais fantástico? Aquele sonho que ela tinha se tornou realidade. E o dia que ela me contou foi um outro momento de emoção. Eu fiquei tão feliz. A sensação que me dava é que dentro de mim um pedacinho meu também estava se sentindo realizado através da realização do sonho dela, que estava acontecendo naquele momento. Mas olha como as coisas são muito maiores do que a gente pode imaginar. O que a minha amiga estava sentindo em fazer era escrever um livro. Gente, sério. Minha amiga escreveu um livro. Vocês têm noção do que é isso? É algo tão extraordinário, tão incrível. Quando ela me contou que o livro dela estava disponível para venda, eu me emocionei tanto, não teve jeito. Eu acabei chorando porque eu realmente estava muito realizada em ver a minha amiga realizada daquele jeito. E é muito incrível pensar que aquilo que a gente estava conversando em um dos nossos cafés se tornou algo real e que agora estava disponível para o mundo. Mas eu lembro que quando o livro foi lançado, eu fiz questão de comprar para realmente valorizar essa conquista da minha amiga. Só que eu não consegui ler naquela época, porque eu estava com muita demanda, eu tinha no meu coração que eu queria estar mais em presença, assim, quando eu estivesse lendo as palavras que ela colocou ali com tanto amor. Até que nessa viagem que eu fiz agora recentemente, eu tinha me programado para fazer essa leitura. Mas o que é mais incrível é que eu tinha pensado em ler o livro dela no final da viagem, quando eu sabia que seria um momento mais calmo, com menos correria de um lugar para o outro. Só que eu estava tão animada com essa conquista dela que eu não resisti. E eu acabei lendo no quarto dia de viagem. E eu lembro que até na minha cabeça eu falei comigo mesma que eu só iria ler um capítulo, porque eu queria ir curtindo aos poucos. Lê do engano. Eu amei tanto que durante as quase 3 horas de viagem eu li o livro inteirinho. A forma como ela escreveu, os assuntos que ela trouxe, são coisas tão reais que acontecem com as pessoas, sabe? São sentimentos tão oscilantes que todo mundo sente, que eu me envolvi e, inclusive, eu acabei me reconhecendo em várias falas presentes ali na leitura. No fim, essa viagem que eu estava fazendo de trem, de Madrid até Sevilha, foi um momento de muita reflexão, revisão, lembranças e autoconhecimento. E depois eu entendi o motivo pelo qual a minha intuição me fez ler nesse momento e não no final da viagem, como eu tinha programado. Porque o que estava ali acabou reverberando durante o meu passeio. E eu contei essa história toda aqui, do que aconteceu comigo em relação ao sonho da minha amiga, para mostrar o quanto é importante a gente também fazer a nossa parte dentro das amizades. O quanto é importante a gente não ficar pensando apenas nas nossas emoções e na nossa vida, mas se colocar a escutar o que o outro tem para falar. E escutar em presença, incentivar e, como eu disse antes, sonhar com a realização dos sonhos de quem a gente ama.
porque isso pode alcançar uma proporção muito maior do que você imagina. E, inclusive, pode voltar para você como um presente da vida, assim como as palavras que ela colocou naquele livro me trouxeram muita reflexão e um olhar amoroso para a minha versão do passado. É claro que a gente não pode e nem deve torcer pelo outro apenas esperando que algo bom vá retornar para a gente, porque isso é puro interesse e definitivamente não é a base para uma amizade sincera. Mas, inevitavelmente, quando você ouve e incentiva de forma verdadeira, bons frutos são colhidos. Quando a gente entende também o jeito de cada um, essas bênçãos que as amizades podem trazer se tornam muito mais presentes. Por exemplo, é muito difícil eu conseguir encontrar meus amigos com tanta frequência como eu gostaria. E eu também admito que eu demoro para responder nos grupos de WhatsApp, no Instagram e assim por diante. Mas como eu disse antes, eu sou muito abençoada pelas amizades que Deus me deu, e mesmo com essas minhas falhas, os meus amigos me entendem e continuam presentes na minha vida. E também, todos os dias, os meus amigos estão nas minhas orações. Mesmo longe, mesmo a gente demorando um pouco mais para conseguir se encontrar, mesmo eu demorando um pouquinho mais para responder, as minhas amizades têm um lugar muito especial no meu coração. Portanto, pergunte-se e responda com sinceridade. Se você está sendo realmente um bom amigo, se você escuta verdadeiramente em presença quando seus amigos estão falando com você, se você realmente se alegra com as conquistas e incentiva os seus amigos de forma verdadeira. Eu acredito que quanto mais você fizer isso com sinceridade no coração, mais experiências incríveis você vai começar a viver. Eu desejo uma semana cheia de bênçãos e cheia de alegrias com as amizades verdadeiras que você tem ao seu redor. Ah, e só mais uma coisa. Eu vou postar lá no meu Instagram a capa do livro que a minha amiga escreveu. Eu sou fã dela. E pode saber que o meu sentimento ao compartilhar a criação dela com os meus seguidores por lá é de muita admiração e amor pelo trabalho que ela fez. Nos falamos na semana que vem.